Saudações a todos e a todas. 31 de março de 2020, eu acho que é isso mesmo. Eduardo, e nós estamos a bordo aí da Twister. E é isso aí. Dia nublado. E vamos falar aí de por que eu mesmo estou fazendo a manutenção da minha moto, ou menos as revisões básicas da minha moto. Cara, porque eu descobri que não compensa levar a moto para mecânico para qualquer coisa, porque a gente acaba caindo numa vala comum. Descobri algumas gambiarras, algumas coisas que eu paguei por um serviço padrão e foram feitas gambiarras, coisas que eu considero desnecessárias. Uma economia porca, se for justificar dessa forma, ou uma lambança. Economia porca no sentido que alguém que reaproveita um filtro de ar. A pessoa teve o trabalho de arrancar todo aquele material aderente ali, um papel, aquele material aderente que segura a sujeira ali, tirou aquilo ali e no lugar colocou uma espuma. Eu não fui avisado disso. Se eu fizesse isso na minha moto, ok, eu tô fazendo ali e tal. Um mecânico que a gente paga pelo serviço do profissional, não. Mesmo se ele for fazer aquilo ali sob o pretexto de vou economizar pro cara, tem aquele, tipo igual aquele filtro lavável, né? E tal. Claro que tá bem longe de ser isso, o desempenho daquele filtro. Essa forma que foi feita aí é uma porta aberta para passar qualquer tipo de sujeira para dentro do sistema. Mas enfim, se ele for fazer qualquer coisa nesse sentido, ele teria que obrigatoriamente que me dar ciência disso e pedir a minha autorização. A moto é minha, eu estou pagando por um serviço, ele vai me cobrar aquele serviço ali como um profissional. Ele não é o meu amigo que está quebrando um galho para mim. Quando ele me entregar a moto, eu não vou poder bater no ombro dele e falar assim: valeu aí, velho, obrigado. Não vou poder fazer. Ele é um profissional, ele está me entregando ali o serviço. Essa é uma das coisas que eu descobri que me deixou chateado. A outra, aquele coxinho da coroa. Cara, quando eu fui desmontar a coroa, que eu vi todos os coxins rebentados, que eles vêm em pares, né, e tal ali, eles rebentados, e um pedaço de borracha ali, eu acho que é uma câmara de ar entre eles ali para dar um pouco mais de pressão. Cara, que profissional que faz um negócio desse, cara? Como que alguém pode se considerar mecânico? Como que alguém pode se considerar profissional? E foi nesse ponto aí que eu desisti de acreditar que seria, por exemplo, um funcionário dele, aquele cara um ajudante que não sabe tudo. Aí ele, preocupado com um serviço mais pesado, uma coisa envolvendo ali mais motor, deixa na mão do funcionário. O funcionário, eu acredito que ficaria com receio de fazer uma cagada dessa. Então isso aí foi orientado, não é mesmo? E são coisas importantes. É a minha vida que está em cima da moto aqui, cara. Quanto que custa um coxinho daquele, velho? Se eu não me engano, tá entre 30, 50 conto. Não é um absurdo, não. Eu deveria ser consultado acerca dessa economia. É interessante para você? Eu vou fazer dessa forma aqui e tal. Cara, se ele faz um negócio desse com o filtro de ar, se ele faz um negócio desse com o coxinho da coroa, aquela bucha, acho que é coxinho ou bucha, não sei. Cara, o que me garante que ele não vai fazer isso com óleo, que ele não vai fazer esse tipo de coisa com a vela? Em vez de colocar uma vela nova, ele vai lá e pega uma vela que ele pegou de outra moto, dá
uma escovada e põe lá e tá de boa e coloca lá a troca da vela. O que me garante que ele não pega ali um óleo reciclado qualquer de um fabricante qualquer, coisa qualquer, e na hora de troca de óleo, o que me garante? Se ele faz isso com um coxim, se ele faz isso com o filtro de ar, sem mencionar o que fizeram com o espelho de freio. Que enganação, cara. Ah, mas se não for dessa forma aí, você vai ter que trocar a sua roda. Sinceramente, eu prefiro ter o desgosto, né? A má notícia que eu vou ter que trocar uma roda por conta ali acho que é o tambor do freio, né? Onde a pista onde a sapata sofre o atrito. Porque aquilo ali, ele tem um limite de uso. Ele tem um limite máximo, um diâmetro máximo que ele pode atingir ali. Depois daquilo eu acredito que a parede fica fina, enfim. E eu não sou avisado dessas coisas. O camarada vai lá e faz um monte de gambiarra. Então é o seguinte, quando vou mexer na minha moto, não faço gambiarras. Por que que eu vou pagar alguém para fazer? Se fosse pensar dessa forma, para fazer gambiarra eu mesmo faria. Acontece que eu não faço gambiarra. Então não tem sentido eu pagar, levar no mecânico para ele fazer gambiarra na minha moto. Então, por descobrir, né, por ter descoberto, e hoje eu imagino, há quanto tempo que eu já não venho sendo enganado? Há quanto tempo que eu já não venho levando bomba com esse tipo de coisa? Eu descobri por um acaso, porque em uma dessas revisões aí a moto voltou suja, né? Não que eu tenha levado a moto apenas para lavar, mas quando você mexe, você percebe que tem certo tipo de coisa que para você mexer, automaticamente você vai ter que limpar aquela peça, aquilo ali vai automaticamente você tem que limpar aquela área ali para você efetuar a manutenção. E a moto totalmente suja, então eu deduzo que não foi feito o serviço. A moto com um desempenho horroroso. Foi quando eu descobri esse filtro de ar Gato 2. E quando eu decidi, eu falei, não, eu mesmo fui achando uma série de coisas, um monte de detalhes que para quem se importa com a sua motocicleta faz diferença. Se você é aquele tipo de cara que leva ali e tal e não tá nem aí, bacana, de boa, tranquilo, respeito as opiniões em contrário. Mas eu acredito que eu não preciso pagar para um camarada ficar fazendo esse tipo de gambiarra na minha moto, né? Então, esse tipo de manutenção corriqueira, a manutenção que eles falam de lubrificação, uma troca de óleo, troca de filtro, lubrificação de cabo, lubrificação da balança, aquelas manutenções que a gente faz corriqueiramente, essas aí eu não pago mais para fazer, por esse motivo. Porque é claro que eu sei que a maioria, eu prefiro acreditar que a maioria dos mecânicos são todos honestos, e isso é uma parcela mínima que adota esse tipo de postura. Mas eu tive essa, vamos chamar de experiência, e não gostei. Eu já tinha essa vontade de eu mesmo fazer a manutenção,
Porque é uma coisa bacana, é interessante, é gostoso você conhecer sua motocicleta, você mesmo dar aquela manutenção ali. É um carinho que você tem, é um cuidado que você tem, que mecânico nenhum, por mais que ele seja excepcional, por mais que você leve ali numa autorizada, cara nenhum vai ter com a sua motocicleta. Enfim, então é um cuidado que só o dono vai ter com a própria moto. Então, por esse motivo, eu decidi eu mesmo fazer as manutenções regulares da minha moto. Vou precisar levar em mecânico ainda? Claro que eu vou. Principalmente no que for relativo ao motor, que até onde eu vejo, acho que vai ser o único motivo que eu vou levar. Mas a Twister, digo-se de passagem, é uma moto que, se você leva a manutenção regular dela ali em dia, dificilmente ela vai dar um problema, um BO muito complicado, que você vai ter que parar ela dessa forma. Mas enfim, é isso aí. Eu vou ver se eu consigo colocar aí as fotos da moto desmontada, do carburador que estava sujo, dele limpo depois. Mas eu vou tentar colocar fotos aí para poder mostrar e de repente inspirar você que tem essa vontade aí. Material no YouTube tem muito para você poder aprender. Enfim, basta não ter preguiça e força de vontade, bora lá. Bacana? Um abraço a todos aí, até a próxima.